Deixa eu ligar a mesa de som aqui. Marcelão está rasgando o louvor das crianças. Então vamos à leitura da palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 5, diz assim: Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Versículo 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria, nos dando entendimento, que nós possamos aprender de Ti nessa noite de maneira prática, que possamos aprender, Senhor, como usarmos essa palavra. Senhor, vem com o Teu poder, edificando a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Continuando a nossa peleja no texto da tentação de Jesus, hoje a gente chega no versículo 5, e existem algumas coisas interessantes aqui, que eu vou explorar de maneira mais profunda no domingo. Hoje eu vou me atentar a alguns pontos, vou conduzir a palavra numa outra vertente. Então o que acontece aqui? Não se sabe exatamente como é que foi essa visão que Jesus teve. A Bíblia não cita, mas o que a Bíblia cita é o seguinte: o diabo teve autorização de levar Jesus à cidade santa, entendeu? E ali fez a proposta que ele queria fazer. Qual que era a proposta? Existe algo interessante. Na tradição judaica, tinha os escritos que eram conhecidos como a Midrash. Olha que interessante, aprendi isso semana passada. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. A Midrash dizia o seguinte, que o Messias ia pular do pináculo do templo e não ia morrer. Olha que interessante, o diabo conhecia a tradição judaica. Mas o que ele estava propondo para Jesus ali era algo completamente fora do plano de Deus. Porque olha que interessante, o diabo é tão astuto que ele usou a palavra. Ele usa o Salmo 91 contra Jesus. E o que é pior, ele usa o Salmo 91 numa hermenêutica correta. Quando Eva foi tentada, o diabo distorce o que Deus fez, o que Deus falou. Na tentação de Jesus aqui, ele usa a hermenêutica correta, ele usa a teologia precisa com Jesus. Além de usar essa teologia precisa, ele usa uma tradição judaica. Talvez aqui um dos piores pontos da tentação. Mas o que acontece? Ele não é bem sucedido. Por quê? Porque Jesus responde na palavra. Nós vamos até estudar domingo como foi essa resposta de Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui? A questão do Salmo 91. E por que tem a ver o Salmo 91 com a questão de batalha espiritual? Lembra que nós estamos falando sobre tentação, provação, batalha espiritual envolvendo a tentação de Cristo. Nós estamos explorando que Jesus, como Messias perfeito, foi tentado, foi provado e não foi reprovado. Israel, da mesma forma, do deserto, foi totalmente reprovado por Deus. Lembra que nós estamos explorando essas duas figuras? E aí vem o diabo e usa talvez um dos textos mais difundidos sobre a questão da proteção espiritual. A coisa mais comum que tem, o que é? Você chegar numa residência e ter o Salmo 91 aberto, como se fosse um amuleto. É incrível isso, que pessoas que nem creem em Jesus como Salvador, mas que têm alguma religião, botam o Salmo 91 aberto. Para quê? Para proteção da casa. Uma outra coisa interessante, tem pessoa que quando vai fazer algo perigoso,
começa a recitar o Salmo 91 como um mantra. Como se ao recitar aquelas palavras, algo sobrenatural acontecesse. Gente, isso é uma interpretação das passagens do Salmo 91 completamente errada. O Salmo 91 não é um amuleto, o Salmo 91 não é um mantra, o Salmo 91 só nos mostra a maneira que Deus atua. Agora, o que é curioso? O diabo, inimigo de nossas almas, ao tentar Jesus, usa uma interpretação correta. A igreja hoje não sabe interpretar o Salmo 91. Existe muita gente dentro da igreja que usa o Salmo 91 como amuleto, que usa o Salmo 91 como mantra, não só o Salmo. Toda a história. E qual que é o problema do Salmo? Veja, nós vamos abrir Salmo 91. E nós vamos permanecer trabalhando nesse texto. Qual que é o primeiro problema? Enquanto vocês vão encontrando aí, tomar mais um golinho de água. Qual que é o primeiro problema da literatura de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes, de Jó? É poesia hebraica. Olha que interessante, quando a gente lê o Salmo 91, a gente entende que é a palavra de Deus. Só que veja, na nossa vida, vem a pergunta: Senhor, por que essa palavra do Salmo 91 não se cumpre na minha vida? Ela não é palavra de Deus? Ela não mostra a verdade sobre Deus? Pode ver, em algum ponto da sua vida, o Salmo 91 já não se cumpriu. Você teve problemas, você teve enfermidades, você caiu em armadilhas, você passou por lutas, doenças chegaram à sua casa. Nós passamos por uma série de problemas. Aí vem a pergunta: mas irmão, existe erro na Bíblia? Não, existe erro em quem está interpretando. Veja, tem uma passagem que Paulo fala a Timóteo: Timóteo, que você maneje bem a palavra da verdade. O verbo original ali, manejar, é como se fosse fatiar com a faca. Cortar com a faca de maneira precisa. Esse é o verbo original do grego. O que Paulo está dizendo? Aquilo que alguns de nós já aprenderam. Cada parte da Escritura tem que ser interpretada no seu contexto. Eu nunca posso pegar um salmo que foi escrito na época da lei de Moisés e tentar trazer uma aplicação 100% na nova aliança. Isso não existe. O máximo que vai acontecer é que no decorrer da vida cristã, em algumas situações especiais, eu vou ver verdades desse salmo se cumprir na minha vida. Mas isso não quer dizer que é uma regra. Dessa forma, o que acontece? Quando alguém fica doente, eu estou em paz, eu sei que é o quê? É fruto da entrada do pecado, é fruto de um corpo que está envelhecendo, é uma permissão de Deus. Porque tanto Deus pode permitir uma doença, como Ele pode proteger uma doença. Ele é dono de toda a saúde. Mas ao interpretar o Salmo 91 corretamente, eu aprendo muita coisa útil. Eu aprendo a forma que Deus tem de agir no seu povo, a forma que Deus pensa. Eu aprendo princípios que continuam valendo na nova aliança. Mas entenda, não é 100%. Outro detalhe, aqui é poesia hebraica. Existem elementos em todo o livro dos Salmos em que você precisa de um conhecimento básico de hebraico. Ou, no meu caso, que eu não sei nada de hebraico, você falar Shalom, você falar Jeová. Está melhorando. Mas consultar bons autores que conhecem o hebraico. Com isso vai evitar erro. Então vamos iniciar agora uma leitura expositiva do Salmo 91. Vamos abrir lá. Salmo 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que está falando aqui? Primeira coisa importante: aquele que está junto de Deus. O que é a sombra de Deus? É a proteção.
Primeira verdade que eu extraio: a proteção de Deus está sobre ele. Ah, bacana, pastor, mas e quando acontece coisa errada, Deus não está me protegendo? Aí você vai ter que recorrer a outros versículos, mas um que me vem à cabeça agora: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor, que andam segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? É me tornar cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o propósito de Deus para mim. Nesse projeto de Deus que vai se consumir, vão haver situações difíceis. Por exemplo, hoje de manhã eu estava numa loja, uma livraria evangélica, aí o senhor estava conversando com um jovem pastor, e aí meio que eles olharam para a minha cara, tipo, o que você acha do assunto? Aí eu olhei para a cara do senhor e falei, ó, deixa eu explicar uma coisa para o senhor, veja, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. E tudo está no controle dele. Então, se algo ruim acontece, mesmo eu não gostando, aquilo vai colaborar para que o plano de Deus se cumpra. Eu não tenho como fugir do ruim, mas eu tenho como me consolar, entendendo que Deus está no controle. Dessa maneira, em cada situação difícil, eu vou procurar aprender. Mas eu tenho que entender essa verdade. Você está no esconderijo do Altíssimo. Onde é hoje o esconderijo do Altíssimo? Igreja do Deus vivo. Naquela época, o esconderijo do Altíssimo era dentro da aliança de Israel, da lei de Moisés. Então o que acontece? Embora coisas ruins vão acontecer, gente, é uma certeza. No mundo tereis aflições. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que Deus não está te guardando, que você não está debaixo da proteção. Quer ver o que alguns outros salmos falam? Vamos abrir Salmo 17. Para confirmar isso que eu estou falando, deixa eu marcar no 91, nós vamos voltar lá. Salmo 17. Olha que interessante. Versículo 8. Guarda-me como a menina do olho, esconda-me debaixo da sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais, que me andam cercando. Qual que é o pedido do salmista numa necessidade? Senhor, guarda-me como se fosse a menina do teu olho. Guarda-me dos meus inimigos, que são mortais. Gente, é um pedido lícito. Eu aprendo o quê? Estou com uma dificuldade. O que eu vou fazer? Oração. Senhor, me livra, me guarda. Estou nas tuas mãos, debaixo das tuas asas. Quer ver outro salmo? Salmo 32. Versículo 7. Olha que legal. Vamos ler o 6, em homenagem ao irmão Fábio. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas na angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Olha lá a receita. Oração. O que é muitas águas? Gente, muitas águas é a figura de uma enchente, arrebatando tudo. Muitas águas é a figura de dificuldade na vida. No caso, o autor aqui está falando de algo literal, mas que a gente traz, por exemplo, hoje uma calamidade. Quer ver outro salmo interessante? Salmo 121, versículo 5. Esse era o salmo que a Luísa queria salmodiar. 121:5 diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Gente, quem nos guarda? Deus. Isso aqui é uma verdade. Isso aqui não muda. Eu nunca posso me achegar a Deus em relação às circunstâncias. A Bíblia me ensina um fato: o Senhor é quem me guarda. Ponto final. Tópico 2. Nesse guardar, coisas ruins acontecem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente precisa deixar de ter essa mentalidade infantil, onde nada de errado acontece com os crentes.
Sendo que quando eu olho para o meu dia a dia, o que eu mais tenho é luta. Mas no meio dessa luta, no meio dessa tempestade, quem me guarda? O Senhor. Isso é a verdade. Tudo isso aqui fecha com o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha que interessante. Aí tem dois nomes de Deus. Se eu não me engano, um dos nomes é o Todo-Poderoso e o outro é El Shaddai. São dois dos nomes de Deus, estão na mesma passagem. Mostrando o que? A grandeza da atuação de Deus. Lembra aquela figura hebraica? Que o hebraico ele usa duas palavras no mesmo assunto para falar de uma verdade maior. Por exemplo, louvai a Deus com dança, louvai a Deus com harpa, louvai a Deus com saltério. Na verdade está falando da mesma coisa, louva a Deus com todas as suas forças. São figuras da poesia hebraica. Vamos voltar no Salmo 91. Deixa marcadinho aí que é nosso texto base. E aí continua. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Gente, onde que está a tua confiança? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu confiarei no Senhor. Lembra, Jeremias, puxa, não lembro se é 48:10. 48:10 é quem faz a obra do Senhor fraudulosamente. Então a passagem de Jeremias fala o seguinte: maldito o homem que confia no homem. Esse talvez é um dos versículos mais assassinados da Bíblia. Porque está falando, ó, tá vendo? Não pode confiar no Carlinho, não pode confiar na Nádia. Porque é maldito quem confia no homem. Gente, o versículo está falando o seguinte: o confiar ali é pôr a sua força, é se apoiar. Qual que era o contexto? Deus estava trazendo juízo através de Nabucodonosor. Deus estava orientando o povo a se render à vontade dele. Deus estava orientando o povo a se entregar para a Babilônia. E aí o que acontece? O povo estava querendo fazer uso do exército do Egito para lutar contra Nabucodonosor. O que Jeremias ensina? Maldito aquele que confia no homem. Aonde eu ponho a minha força, aonde eu estou fincado, é no Senhor. Quer ver mais um exemplo? Salmo 25. É interessante que os salmos, eles trazem uma teologia bem completa, dentro deles mesmos. Salmo 25. Ó, na minha Bíblia não chega. Chegou 24, não chegou 25. Uma curiosidade interessante. Ninguém sabe quem escreveu o Salmo 91. Não se sabe quem é o autor. Mas os sábios judeus, inspirados pelo Espírito Santo, colocaram na Bíblia. Veja que interessante. Davi escreve as mesmas verdades em outros salmos, confirmando que realmente é a palavra de Deus. Então vamos lá. Salmo 25, deixa eu ver minha colinha aqui, versículo 2. Diz assim: Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Olha que interessante. Em época de salmo, em época da lei, em época que a obediência estava diretamente ligada ao sucesso. O que o salmista faz aqui? É o salmo de Davi. Mesmo que os meus inimigos triunfem sobre mim, não me deixe confundir. O que está falando aqui, meu amigo? Quando você tiver derrota, quando tudo aquilo que você planejou for por água abaixo, e você acha que está diante de um grande problema, Deus não vai deixar você confundido. Você vai ter que buscar a direção de Deus e entender o que Ele quer fazer. É o que o salmista está orando. Senhor, eu sei que os inimigos uma hora vão botar a mão em mim. Mas, nessa situação, não me deixe confundido. Nessa luta, não me abandone. É o que o salmista está querendo nos ensinar. Percebe? Até na época do salmo, eles falam em transtorno, eles falam em luta. Voltando para o Salmo 91, vamos continuar nossa leitura. Versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Gente, o laço do passarinheiro nada mais é que as armadilhas do maligno. Isso aqui
está ligado a Efésios capítulo 6, as astutas ciladas do diabo. É trabalho do diabo, é trabalho dos espíritos malignos, sob permissão de Deus, fazerem ciladas para os crentes. Por que que Deus permite armadilha? Pode ver, já teve situação, vou dar um exemplo bem prático, que você foi fazer um negócio, parecia que estava tudo certo, parecia que o negócio era jóia, e de repente o caldo azedou. Azedou de uma forma que você não sabe nem explicar o que aconteceu. Você fala, não pode ser. Aí passou um pouquinho de tempo, você viu que ia fazer a maior besteira da sua vida. Por quê? Porque aquilo era um laço, aquilo era uma armadilha. Infelizmente, alguns, porque são às vezes obstinados, ou porque são desobedientes, ou porque são infantis, Deus permite que caia no laço. Só que o laço do passarinheiro tem uma peculiaridade. Isso aqui é um tipo de armadilha em que a ave não se soltava. E ela era presa pelo pé normalmente. Ao prender pelo pé e ela tentar se soltar, ela não conseguia. Chegava até a fraturar um membro. A armadilha de laço, se ela não pega no pescoço do animal, ela é uma armadilha que judia do bicho. Eu já vi na internet alguns vídeos de veados, de caça grande, preso por laço. A perna não tem como sair, tem que ver como o bicho se bate, o bicho se machuca. Uma vez pego no laço, já era. Agora, o que o salmista fala, né? Também a questão da peste perniciosa. O que Deus está falando aqui? O que o salmista está falando? Deus vai livrando a peste perniciosa. Legal. Mas espera aí, por que eu fiquei doente semana passada? Por que eu estou tomando remédio para o meu estômago? Por que eu estou passando por luta? Gente, não é uma regra. Aqui é a época da lei. Nós sequer conseguimos imaginar o número de doenças que Deus já nos tirou. A gente não consegue imaginar o quanto que foi livrado. Tenta lembrar na época que a gente era bem quebrado. Se um filho ficasse doente, não tinha dinheiro para comprar antibiótico. E muitas vezes você via, ninguém ficou doente. Quanto isso é comum na igreja? Parece que quando as coisas ruins acontecem, elas vêm acompanhadas da providência. Para que aquilo se resolva. Agora, não vai se resolver à toa. Iniciado o processo, ele tem que se cumprir inteiro. Até o fim. Por quê? Porque quando algo ruim acontece para os santos, aquilo é para produzir algo, então todo o processo tem que se cumprir. Qual é o problema nosso? Na primeira encrenca, a gente é ai, ui, e quer pular fora. E começa a arrumar mil desculpas, e começa a querer arrumar mil saídas. Em vez de ficar no processo, cumprir o processo, vencer a batalha, e o nome de Deus ser glorificado. Você fala, nossa, essa eu pensei que não ia. Mas Deus deu o escape. Deus deu a estratégia. É o que está falando aqui. Quer ver um outro salmo que fala disso? Eu separei aqui. Salmo 69. Esse aqui eu abri na pinta. Nós vamos ler o versículo 22. Olha que interessante, o versículo 21, eu estou vendo aqui, está grifado na minha Bíblia. É um versículo messiânico, quando deram vinagre com fel para Jesus. Olha que interessante, Salmo 69, 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Ó 22. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos para que não vejam, e faça com que os seus lombos tremam constantemente. Gente, aqui tem uma coisa chamada oração imprecatória. Para a visão errada do amor neotestamentário, o cara fala, como que o salmista... Sabe o que o salmista está falando aqui? Senhor, que arrebenta a fuça deles. Pega essa armadilha que eles estão fazendo para mim e aplica para eles. Pega toda essa encrenca que estão querendo produzir, aplica para eles. Como trazer isso para os dias de hoje?
Veja, existe uma forma de eu orar esse princípio. Senhor, tu está vendo a maldade que estão fazendo para mim? Senhor, tu sabes a injustiça que está sendo feita. Senhor, sonda o meu coração, vê se existe um caminho mau, mas o Senhor sabe que eu estou fazendo isso de coração correto. Senhor, me livra dos homens maus, cumpre a tua vontade sobre ele. Tu és o Senhor dos exércitos. Eu entrego eles em tuas mãos. Veja, eu orei de maneira bíblica, eu coloquei os pingos nos is, eu coloquei para fora a minha angústia. Porque eu não sei você, talvez você seja mais espiritual do que eu, mas quando me fazem algo muito errado, eu fico indignado. A vontade é orar, como a turma brinca, com imposição de mão fechada. Talvez você seja mais espiritual, mas essa forma de orar, pelo menos, me alivia emocionalmente, sem eu pecar. Senhor, o senhor não está vendo? Várias orações eu falo assim, Senhor, estou indignado. Como é que é isso? Mas como eu já sei que Deus está no controle, então ameniza um pouco, mesmo assim, mesmo sabendo que Deus está no controle. Não tem como não ficar indignado com certas coisas. Faz parte da nossa natureza. Lembra que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, vírgula, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aquele verbo irar eu já expliquei, eu dei uma palavra aqui na igreja lidando com a ira, há 5 anos atrás. Aí lá eu explicava que é o tipo de ira dentro do padrão bíblico. Não é a ira que bota fogo em tudo, rebenta tudo, não sei o quê. É uma indignação. Você ficar inconformado com as coisas. Uma maneira que a gente fica. Porque senão, gente, toda semana você pecava. Porque toda semana tem alguém pisando na bola com você. Vira e mexe você é incompreendido. Vira e mexe você quer fazer o bem, as pessoas vêm contra. Pode ver quanto problema tem. Você fala, Senhor, como diz os antigos, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Essa é a nossa realidade. E nessas horas ele faz orações. E tem que orar com firmeza. E tem que colocar para fora a sua indignação. Aquilo faz respirar livre. Você fala, não, coloquei de maneira correta para Deus. Não pequei. Mas não estou me sentindo um banana. Não, Senhor, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Arrebentaram meu pé, quebraram meu nariz, que beleza, Senhor. Isso é bobeira, isso aí não é bíblico. Qual que é o problema de muitos crentes? Eles têm uma visão mística da Bíblia. O cara dá um soco no seu nariz, primeira coisa, vai tentar se defender. Segunda coisa, se ele ameaçar de novo, você dá um soco no nariz dele. Porque a Bíblia autoriza a legítima defesa. Você não é trouxa. Pode pegar sua bela Bíblia de 1 quilo e descer na fuça. Entendeu? Porque é autodefesa. Deus colocou em mim autodefesa. O cara vai me bater, eu vou ficar quieto. Mas, irmão, Jesus falou para dar outra face. Jesus está falando de ofensa, não está falando de bater na minha cara. Vamos fazer diferente. Vai socar a cara do seu filho e você vai ficar quieto. Aí acho que fica melhor o exemplo. Não, você vai pegar pelas goelas. Só não vai pecar, mas vai fazer o que for necessário para se defender. Outro dia eu estava conversando com um irmão, o irmão passou por uma ameaça, o irmão chegou para a pessoa e falou, ó, fulano, deixa eu te falar uma coisa, eu sou crente, mas se você der mais um passo eu vou me defender. E vou fazer tudo que tem que fazer. Eu virei para o irmão e falei, fez bem. Inclusive com essa postura firme, evitou que algo pior acontecesse. Entendeu? Se o cara vier pra cima, eu falo, irmão, segura a onda aí, hein? Segura a onda aí, senão o negócio vai ficar tenso. Às vezes, com aquela palavra dura, você evita algo pior, evita uma besteira. Mas sabe, eu não sou banana. Você não é trouxa. As pessoas pisam na bola, limpam a boca e tá tudo bem. Aí o que acontece? O que aconteceu comigo? Dá problema de estômago, dor de cabeça, não dorme bem. Porque você começa a virar uma panela de pressão e não descarrega aquilo em oração de maneira correta. E muitas vezes não fala tudo aquilo que tem que ser falado. Aí pronto, tem problema. Sabe? Então, tenha discernimento. Vamos voltar no Salmo 91. Nossa, o irmão falou, o pastor falou que pode bater em todo mundo? Eu falei, não. O pastor falou que pode se defender.
O Rodrigo, quando era pequeno, foi para a escola primeiro dia. Eu expliquei para ele, falei, filho, ó, você não vai arrumar briga com ninguém. Só que é o seguinte, você é crente, mas não é trouxa. Você não vai virar saco de pancada de ninguém. Então você faz o seguinte, se vier algum moleque espivetado e encostado dentro de você, você faz o seguinte, sabe o nariz? Ele falou assim, você fecha a mão e mira no nariz. Porque se você fizer isso, nunca mais ninguém vai mexer com você. Tô certo? Tô certo? A maloqueirada da igreja. Certo, filha? É. Só que aí o que a criatura de Deus fez? Começou a querer arrumar encrenca com os meninos porque achou que podia brigar. Aí a professora veio falar com a gente, nós vamos corrigir o Rodrigo. Não foi isso que nós dissemos. Se você fizer de novo, você vai entrar na vara. Aí ele caiu a ficha. Mas veja, gente, a gente não é bobo. Não é bobo. Por exemplo, uma vez afligiram a Luísa na escola. A Luísa chegou pro cara e falou, agora é o seguinte, eu vou chamar meu pai aqui para falar com você, e a coisa vai ficar feia. Aí ia ficar feia mesmo. Porque eu, como não sou trouxa nem nada, nem quero confusão, ia chegar chegando, mó teatro, sabe? Ia chegar no mó teatro, ia chegar chegando. Entende? Mas graças a Deus eu precisou. Quando ela falou que ia falar com o pai. Porque tem situação que não tem essa, não, vem cá, assaltante, chorar com você. Ó, leva minha carteira, mas eu vou fazer uma campanha de oração para você ser salvo. Não existe isso. Percebe? Imaturidade. Vamos seguir. Salmo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o seu broquel. Vamos começar de trás para frente. Veja. A verdade da palavra de Deus é a nossa proteção. O crente só está guardado debaixo da verdade. Não tem parte com a mentira. Não tem como. Então, só na verdade. Agora, o começo da passagem, ele te cobrirá com as suas penas. Quem usou essa figura? Lembra Jesus, que chegou à beira de Jerusalém e falou, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, mas tu me rejeitaste. Jerusalém que mata os profetas. Jesus usa essa figura aqui. Isso aí está no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, tá, deixa eu ver na referência aqui. Também está em Lucas, capítulo 13. Jesus usando essa figura de trazer para a proteção. Agora, o que eu aprendo no versículo 4? A proteção da palavra de Deus é o mais importante. Qual é o problema dos crentes? Eles querem lutar lutas espirituais com armas carnais. O que Paulo fala? As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Nossas armas são espirituais. O que é amor, oração, proteção da verdade da palavra, jejum, comunhão. Essas são nossas armas. Ser ligeiro, não ser bobo. Aí as armas espirituais que o irmão Maurício está anexando. Sabe, veja, o fato de eu ser espiritual não quer dizer que eu sou bobo. Ao contrário, para ser espiritual tem que ser prudente, tem que ser esperto. Porque eu tenho o Espírito da Graça habitando em mim. É o contrário. Não sei se vocês conseguem, quem é mais antigo aqui de igreja, ver que esse tipo de figura, de esperteza, o que Jesus falou? Sede simples como as pombas e prudente como a serpente. Quem é do mato aqui, vocês têm uma ideia, uma das cobras mais valentes que tem, que é a jararaca. Até a jararaca, se ela tiver uma oportunidade, ela pica a mula. Ela só vem para cima se ela notar que não tem jeito, que ela tem que se defender. O que Jesus está falando? Mesmo de maneira que a serpente foge do perigo, aqui é de uma maneira positiva. Você também tem que ser ligeiro, fugir do perigo. Está na Bíblia, é uma proteção da palavra. A gente vem aqui congregar, a gente lê a Bíblia em nossa casa por causa do nosso devocional, nós oramos por causa do devocional, mas eu vivo a Bíblia lá fora. Eu vivo a Bíblia trabalhando, eu vivo a Bíblia quando eu vou no banco, eu vivo a Bíblia nas situações comuns. É isso que tem que ser vivido dessa maneira prática. Viu que algo pode dar errado? Levanta a guarda. Opa, parou. Não quero encrenca. Entendeu? Isso é uma figura muito importante. Amém? Amém. Vamos abrir dentro dessa figura mesmo?
Salmo 35. Antes de eu ler, só para os irmãos aprenderem. Qual foi o trabalho que eu tive para encontrar esses salmos? Vocês viram que o salmo tudo cruza? O trabalho exigiu, assim, um absurdo. Eu só tive que consultar a referência da Bíblia. Está tudo ali do lado. Aí, para tornar a palavra mais fácil, menos cansativa, eu só peguei referências dentro dos salmos. Simples assim. Vamos lá. Salmo 35, versículo 2. Olha lá. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Vamos ler um. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Gente, essa oração eu posso fazer hoje. Senhor, estou querendo me fazer o mal. Entrega-me nas tuas mãos, peleja contra eles. Tu escolhes. Não é aquela oração, Senhor, arrebenta com eles, mata. Isso não. Mas essa oração aqui é bíblica. Senhor, pleiteia com eles. Senhor, põe a tua mão. É o que eu só... Essa oração vale hoje. Não tem um pecado aqui, tudo certinho. Vai me dizer que não tem oração, que você ficou até frustrado, que achava que não podia orar assim. Frustra, gente. Você se sente um bobão. Mas aí, ao ser bíblico, olha o que você vai falar. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja com os que pelejam contra mim. Você não está dizendo o que vai acontecer. Você não está dando ordem para Deus. Você está fazendo um pedido. Senhor, peleja. Senhor, pleiteia. Está na tua mão. Gente, super importante. Vamos voltar no 91. Versículo 5. Eu vou ler os 5 e os 6. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Gente, o que os 5 e os 6 está falando? Que a vigilância do Senhor é constante. É de dia e de noite. Todas as situações aqui, elas estão colocadas ou à noite ou de dia. O que está ensinando aqui? Deus está vigilante sobre a minha vida o tempo todo. Agora, existe aqui alguns ensinos mais importantes dentro da poesia hebraica. Por exemplo, no versículo 5, não terás medo do terror noturno. O terror noturno aqui é uma divindade conhecida no hebraico chamada Lilith. Então o que acontece? Na poesia hebraica, eles associavam uma série de situações à atuação de espíritos malignos. Nesse caso, o que acontece? Dentro da tradição judaica, esse demônio Lilith era um demônio que agia nas sombras. Era um demônio que agia de noite. Por que é importante saber isso? Existe hoje em dia um movimento de batalha espiritual que tem um falso ensino em cima disso. Qual que é? Você chega nas igrejas e o cara fala, espírito de Lilith está repreendido. Não existe isso. Nem quando foi o caso de Legião, Jesus não chegou e falou, Legião, sai fora. Você não vê Jesus perguntar nome de ninguém. Isso aqui é uma figura. O que o pessoal quer fazer? Quer fazer um folclore. Estruturas que nós passamos, eles eram cheios de fazer folclore. Entendeu? E quer falar, nossa, estou vendo Lilith, nossa, estou vendo não sei o que, gente. Nada disso. Eu tenho que me ater ao texto. Aqui é uma figura que está ensinando o quê? Muitos dos problemas que a gente tem na vida são ocasionados por ações de demônios. No caso aqui, como é poesia hebraica, pegaram uma figura de um demônio considerado noturno, para usar o aspecto da noite. Quer ver um outro exemplo? Versículo 6, nem da peste. A palavra peste aqui é o nome de um outro demônio. Alguns aqui eu já ensinei isso. É o demônio chamado Debar. Esse o movimento de batalha espiritual não usa, que talvez até nem conhece.
Debar, o que era? Era uma figura dentro da tradição judaica ligada às enfermidades. Quando o tradutor foi traduzir, ele teve que pesquisar o que era essa figura. Aí ele encontrou a definição. Não, Debar no hebraico é um demônio considerado que provoca doenças. Como ele traduziu do 6, da peste. Ficou melhor. A tradução tem que se fazer entender. Quer ver outro exemplo? Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mortandade aqui é o nome de um outro demônio. Um demônio chamado Keter. Talvez a pronúncia esteja errada, que meu hebraico é horrível. Esse demônio era considerado, dentro da tradição judaica, um demônio de morte. O que o salmista está querendo dizer aqui? Veja, Deus protege você em todas as situações, inclusive nas situações onde existe demônio envolvido. A grosso modo, é o que esses dois versículos estão querendo dizer. Para aí, senão você vai se tornar um falso mestre. Gente, vocês não sabem o que se faz por aí, querendo botar nome de demônio. Existem listas de demônios. O que eles fazem? Eles chegam ao absurdo de entrevistar a pessoa endemoniada e anotar todo o conhecimento que o demônio fala e ensinar isso para treinar obreiros. Isso é mais comum do que vocês pensam. Igrejas que têm milhares de membros têm essa prática. Na sua doutrina, em vez de usar a Bíblia, eles fazem entrevista com o vampiro, fazem apostilas em cima do que aquele demônio fala e querem gerar doutrina na igreja. Alguns aqui já viram isso. É um absurdo eu abrir mão da Bíblia e usar informação demoníaca. Não existe. Não existe. Os demônios mentem. Se você for perguntar na igreja quanto demônio manifestou e falou que era Lúcifer, tinha que ter uns 8.000 Lúcifer, só aqui no Brasil. Hoje mesmo, em alguma igreja, tem algum endemoniado no Brasil que perguntar: quem é você? Sou Lúcifer. Tem nem que perguntar. Manifestou, sai agora, em nome de Jesus. Cala a boca e sai. É isso que tem que falar. Entendeu? Agora, como que se faz um material? Gente, olha que ponto que nós chegamos. Quando eu vejo isso aqui, eu vou dizer uma coisa, dá até vergonha de coisas que eu já acreditei. Sorte que o Senhor me libertou de tudo isso. Nossa, era várias coisas, vários fogos, tudo fora da Bíblia. Não tem base nenhuma. O que eu tenho que saber é o seguinte: o ataque de demônios, o Senhor me guarda. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. É Ele que vai me livrar. Como é que a gente faz? Estou sentindo a coisa ficar tensa. Um outro ensinamento que a gente tinha, graças a Deus corrigia, que a gente fazia. Veja, a Bíblia só orienta a repreender demônio quando tem manifestação. É o único caso na Bíblia que você vê os servos de Deus repreender demônio. Quando manifesta o demônio, você repreende, fechou. Qual é o erro? Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo demônio que está agindo no meu emprego. Primeiro, você está dizendo que você é onisciente, você está dizendo que você sabe que tem um demônio agindo. Segundo, você está dando uma palavra que a Bíblia não autoriza a fazer. Como é que o arcanjo Miguel orou contra Satanás, quando brigava pelo corpo de Moisés e Judas? O Senhor te repreenda. Aí o que nós aprendemos? Senhor, em nome de Jesus eu peço, aí é a oração do Pai Nosso. Que o Senhor venha nos livrando de todo o mal. Que o Senhor venha repreendendo o mal que atuar na nossa vida. Que o Senhor venha nos guardando, porque é o único que tem condição de saber o que está acontecendo espiritualmente na minha vida é Deus. Então eu humildemente me coloco na posição de servo e coloco Deus na posição de Deus. E oro do mesmo jeito. Aí a coisa muda. Quem é glorificado? Você que saiu dando de dedo? Não. Deus é glorificado. Fala, nossa, Deus fez. Que nem como a gente há hábito. Eu fui ensinado que quando começar a ter tempestade, repreender a tempestade. Só que aí caiu a ficha. Gente, só Jesus fez isso. Mas se Ele fez, Ele está vivo, eu posso pedir: Senhor, se essa tempestade é de origem maligna, repreende todo o mal. Nos livra de todo o mal. É diferente. Amém? Vamos seguir na nossa leitura.
Versículo 7. Vou tentar acabar em 1 hora. Vamos lá. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Olha que interessante, gente. O Salmo começa falando de intimidade com Deus. Depois ele passa a falar da proteção coletiva. Aqui nesse versículo ele chega na proteção individual. Pode ver, está na primeira pessoa, ó. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. É tudo primeira pessoa. Aqui está nos ensinando o quê? Vou dar um exemplo. Raabe morreu tudo. A fio de espada, morreu tudo quando Jericó caiu. Essa mulher viu tudo cair ao lado dela, menos a sua família que estava na aliança. Mas foi em cima de uma aliança pessoal com Raabe. Os espias fizeram uma aliança pessoal. Deus nos protege de maneira pessoal. Ele sabe quem é Maurício, ele sabe quem é Nádia, sabe quem é Fábio, sabe quem é Juliano, sabe quem é João. Pessoal. Deus é Deus pessoal. Se relaciona com o crente de maneira pessoal. Ele não é apenas um Deus que age no coletivo. É você e Deus. De maneira especial. De maneira íntima. Você foi adotado. Você é filho. Não com aquela bobeira. Sabe aquelas pessoas que têm grilo com ela mesma? Como a gente vê nas igrejas. Aí vem as curas interior. A pessoa, em vez de entender que a vida dela, quem escreveu foi Deus, e que Deus estava no controle de tudo, então se foi Deus, é bom. E eu tenho que chegar para Deus, Deus, obrigado pela minha vida, e obrigado que o Senhor me salvou, daqui para frente é nova página. A pessoa fica lambendo as feridas. E fica chorando para lá, aí vem aquelas músicas, aí ele é teu pai. Não, Deus é pai, é o pai que cuida, é o pai presente. É uma coisa positiva, é uma coisa que me joga para cima. Eu não tenho que ficar lambendo ferida do passado. O que passou, passou. Só aconteceu porque Deus autorizou. Mas eu tenho um pai que, da mesma maneira que cuidou de mim no passado, vai cuidar no futuro, até acabar minha peregrinação aqui na terra. E não só isso, vai cuidar dos meus filhos, vai cuidar dos meus netos, vai cuidar dos meus parentes, vai cuidar dos meus irmãos da igreja, porque Ele é pai, é Deus individual. Gente, se você tem esses grilos de ficar olhando para o passado, para com isso. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que o Todo-Poderoso não foi competente para escrever a tua vida. Aceite, peça sabedoria a Deus para compreender e se apegue com Ele. Ele é seu pai. Você, como pai, fica dando satisfação para o seu filho o tempo todo? Vou te falar uma coisa aqui, agora vou abrir o parênteses da palavra. Não entra nessa bobeira dos dias de hoje que quer dar satisfação para filho o tempo todo. Na verdade, a Bíblia ensina muito bem a satisfação. Você manda, o filho obedece. Fechou. Agora, porque você é legal, uma coisa ou outra você vai conversar, mas dentro do limite que Deus te mostrar. Não levante bola de filho. Você não foi colocado por Deus para ser amigo de filho. Eu fui muito amigo do meu pai, por exemplo, fui muito amigo do meu tio. Mas essa amizade se formou com o tempo e só foi se solidificar quando eu aprendi a ser homem. Quando eu era garoto, eles me tratavam como garoto, dentro daquilo que era garoto, mas eu tive que aprender a ser homem, para ser ouvido. Entendeu? Não entra nessa piração. Você não foi colocado por Deus para ser amigo, embora a amizade vai ser desenvolvida com o tempo. Mas é isso que a Bíblia diz. Deus é a mesma coisa, Ele é seu pai, não precisa dar satisfação de tudo. Quem comprou você? Quer devolução? Qualquer coisa você pode orar para Deus e pedir, Deus, devolve para o diabo. Quem quer essa opção? Ninguém, né? Primeiro, nem é possível. Mesmo que você peça, Ele não vai fazer. Porque Ele te comprou, você está seguro na mão dEle. Tranquilo. Mas ninguém quer de volta, né? Na boa. Ninguém quer de volta. Vamos continuar nossa leitura, que ainda temos versículos para correr. Versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Olha que interessante, gente.
A gente precisa saber ler esse versículo. Se você lê ele de maneira atabalhoada, sabe o que você vai ler aqui? Que o ímpio vai ter recompensa. Ó, vamos ler de novo. Porque somente com os teus olhos contemplarás, vírgula, e verás a recompensa dos ímpios. O que parece? Que o ímpio vai ter recompensa, não parece isso, gente? Quer ver do que está falando? Vamos abrir no Salmo 37. Vamos ler o versículo 34. A Bíblia explica a Bíblia. Olha a recompensa dos ímpios. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Ponto e vírgula. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Qual que é a recompensa dos ímpios? Juízo. Lembra a pergunta do salmista? Por que prosperam os ímpios? Lembra o pregador de Eclesiastes, de Provérbio, falando: eu vi sábios andando a pé e vi tolos andando a cavalo. Eu vi sábios que eram desconhecidos e esquecidos pela população, e vi tolos em grande glória. Mas o que vai acontecer com todos eles é igual: juízo eterno. A recompensa do ímpio é juízo. Então aqui, vamos voltar para o 91 e vamos reler o versículo com essa visão. Isso aqui ajuda muito. Ó, 91:8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a consequência dos pecados e a punição dos ímpios. Mudou. O que você está aqui orando? Senhor, eu sei que aqueles que não são teus vão perecer eternamente. Senhor, eu sei que o ímpio prospera, que o ímpio muitas vezes tem conforto, que muitas vezes o ímpio não fica doente, mas eu sei o destino cruel deles. Mas pela tua graça e pela tua misericórdia, o Senhor me salvou e me livrou desse destino cruel. É isso que você usa o salmo aqui. Gente, estão pisando na bola com você, você ora, se descarrega para Deus, mas é o seguinte, na verdade é que, bom, eu não faço isso. Mas na verdade a gente deveria o tempo todo, 100% de quem faz mal para a gente orar: Senhor, tem misericórdia dele, salva ele. Vou ser sincero para vocês, se eu falar, vou estar mentindo. Eu nunca consegui na minha vida toda, o tempo todo, orar pela salvação daqueles que me fizessem mal. Algumas vezes eu fiz isso: Senhor, sabe, até desabafo, Senhor, vai salva aquela pessoa. Mas assim, gente, o destino deles é terrível. A pessoa pode pisar na bola, a pessoa pode aprontar para você, a pessoa pode te humilhar. Mas um dia essa pessoa vai estar cara a cara com o Altíssimo, ela vai ser obrigada a se ajoelhar, ela vai ser obrigada a confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ela vai receber uma espécie de corpo que não se destrói e vai passar a eternidade em punição no lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos, eternamente apartado de Deus. E você vai estar eternamente num corpo glorificado, sem dor, sem pecado, sem nada errado, com o Senhor. Quer punição mais difícil do que essa? Aí você fala: mas pastor, em que isso me ajuda? Isso ajuda como consolo. E provavelmente algumas vezes vai ajudar para você orar pela pessoa: Senhor. Ou vai dizer que quando você não conhecia o Senhor, você já não fez maldade para os outros. Todo mundo aqui já fez maldade para os outros, porque é a nossa natureza. Vamos seguir na leitura. Versículo 9. Eu vou ler o 10 junto. Deixa eu ver aqui. Tá. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Estão percebendo que está falando a mesma coisa do começo do Salmo? O que é que o salmista está querendo aqui? Firmar uma verdade. A verdade da proteção de Deus, uma figura da poesia hebraica. Não quer dizer que praga nenhuma vai chegar na tua casa. Vai chegar sim.
Mas Deus está te guardando, Deus está te protegendo. Inclusive, vários casos acontecem que a praga chega e Deus cura instantaneamente, nem remédio direito toma. Você ora, Deus cura. Alguém ora, Deus cura. Vai na igreja, Deus cura. Quanto não se acontece de gente a rodo? Nosso Deus é Deus de milagre. O poder da cura está na mão dele. Só que ele define como vai acontecer. Ele define a maneira como e quando, não nós. Por isso que aqui na igreja a gente não tem culto de cura e libertação. Porque ao fazer um culto de cura e libertação, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou tendo a presunção de dizer que naquele culto que eu estou fazendo, Deus vai vir, vai curar e vai libertar. Não existe um versículo da palavra que mande eu fazer isso. Na verdade, todo culto, ou toda oração bíblica, é uma oportunidade de Deus curar ou de Deus libertar. Mas é Ele que define como, não eu. Meu papel é orar. Acabou. Vamos seguir. Versículo 11. É que está indo bem. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Olha que interessante, o diabo usou a hermenêutica certinha no versículo. O que o diabo falou para Jesus? Olha, o que ele estava falando? Eu já expliquei, até alguns não ouviram. O termo, se és o Filho de Deus, não é que o diabo tinha dúvida, inclusive fiz uma retratação. Porque eu já ensinei que alguns autores achavam que o diabo tinha dúvida se Jesus era o Filho de Deus. Aí nós fomos para o Novo Testamento e mostrando que os demônios sabiam bem quem era Jesus. Aí, estudando o grego do texto, com o pastor Antônio Neto da Charles Spurgeon, ele explicou que o diabo está querendo dizer ali é o seguinte: já que é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus responde em Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a boca. Aí o diabo vem de novo afrontando: já que é o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito, aí ele usa o Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. O que o diabo estava fazendo? Ele estava, gente, se Jesus pula dali, ele ia ser resgatado pelos anjos. E ele ia provar ali no começo do seu ministério, sem fazer da forma de Deus, que ele era o Messias. E ia estar totalmente contrário, totalmente rebelde ao plano do Senhor. Só que Jesus responde a palavra, a resposta, a prova de que era uma tentação. Não tentarás o vosso Deus. Lógico, eu posso tirar um exemplo aqui. Uma vez conversando com um irmão, conceitos de igrejas que nós passamos. O irmão com uma moto, eu perguntei: e aí, irmão, essa moto corre muito? Daquelas motonas bonitas, tipo chofer. Aí o irmão chegou e falou: irmão, eu não sei, porque eu ando na velocidade da pista. Então eu ando a 110 por hora. Eu falei: nossa, que bom, irmão. Aí ele emendou, eu falei: porque até 110 por hora o Espírito Santo está comigo. Passou de 110 por hora, ele já não está. Nossa, eu ouvi aquilo e fiquei indignado. Gente, aonde que está isso na Bíblia? Olha que absurdo que as pessoas chegam. Ele podia ter me respondido: irmão, eu só ando a 110, porque da mesma maneira que Jesus falou, está escrito: não tentarás o Senhor nosso Deus. E se o governo do país fala para andar a 110, é porque é uma velocidade segura. Mas tem pessoa que passa disso, então criaram uma coisa chamada multa. Duas coisas podem acontecer: pode facilitar o acidente, eu estou tentando a Deus, e posso ser multado, estou pegando o dinheiro que Deus me deu e jogando pela janela. Poderia responder assim, seria bíblico. Entendeu? Gente, não tem isso. O Espírito Santo é com a gente o tempo todo. Até quando você está errado, ele está com você. Ele pode não estar atuando, ele pode estar trabalhando, constrangendo. Mas olha que absurdo. Aí o que Jesus responde para o diabo? Não tentarás o Senhor vosso Deus. Gente, foi uma... Aqui está falando muito mais do que a gente pensa. A gente não sabe o que é contexto judaico. Todo sinédrio ia crer. Jesus ia ser aclamado rei.
Você imagina alguém se jogar da altura do templo e os anjos resgatarem pôr da terra e aquilo que é falado dentro da tradição judaica se cumprir? O que Jesus fazia quando chegava na sinagoga? Quando o demônio falava que ele era o filho de Deus, ele mandava calar, fica quieto. Quando ele se revelou para os discípulos, o que ele falou? Não abre a boca sobre isso, até o tempo oportuno. Jesus, a única vez que Jesus aceitou ser chamado de rei foi na entrada triunfal de Jerusalém. Onde veio Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Entendeu? Ali Jesus foi saudado como rei, foi a única. Mas nenhuma outra passagem ele permitiu. Por quê? Porque Jesus, como eu expliquei, obedecia o plano de Deus. Lembra do batismo de João Batista, tal. Mesmo caso aqui. Não era problema nenhum. Gente, Getsemane, Evangelho de Mateus, capítulo... Espera ali. Mateus, espera lá. Mateus capítulo 18, acho, que vai estar isso. Depois que Jesus orou, que os discípulos dormiram, não pode ser o 18, deve estar lá para o 26. O que acontece? Os anjos vieram servir a Jesus. Quando Jesus foi preso, que Pedro corta a orelha de Malco, e Jesus faz um milagre colando a orelha de volta. Jesus não fala, se eu quisesse agora, não daria uma só palavra, e viriam milhares de anjos, era um fato. Por aí você entende qual era o tamanho da tentação. Se eu ou você se jogasse no pináculo, a gente ia virar um ovo frito lá embaixo. Para vocês terem uma ideia, o irmão de Jesus, Tiago, foi jogado do alto do templo. Tiago era o chefe da igreja de Jerusalém. O governo romano ficou sem governador na Judéia. Jesus já havia morrido. Aí Tiago estava pregando. O que o Sinédrio fez? Aproveitou e prendeu Tiago. Levou para cima do templo para ameaçar jogar ele. O que Tiago fez? Começou a pregar o evangelho. O que eles fizeram? Empurraram Tiago do templo. Tiago caiu no chão, se quebrou inteiro. Em vez de ficar gemendo de dor, continuou pregando a salvação. O que eles fizeram? Apedrejaram Tiago e mataram. Entendeu? Desse mesmo pináculo. Os anjos não socorreram Tiago. Morreu ali. Foi dado a Tiago o dom do martírio. Olha que interessante, irmão de Jesus. É uma associação que às vezes a gente não faz. Vamos seguir na leitura. Versículo 13. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Gente, serpente aqui, na King James original, é traduzido como dragão. Aqui o Almeida botou serpente. Mas muita gente enxerga aqui uma figura espiritual. Lembra que Jesus falou, está na sua referência, Lucas 10. Jesus falou, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpião. Jesus falando da autoridade. O que acontece? Eu aqui concordo com os teólogos que interpretam dessa forma. Existe uma autoridade espiritual, essa autoridade está no nome de Jesus, ela é acessível a todo crente verdadeiro, porque ele tem o Espírito Santo, e ele tem a autoridade de sobrepujar, de derrotar, de vencer, de superar todos os poderes das trevas. Todos, vírgula, desde que isso seja a vontade do Senhor. Vou dar um exemplo. Alguém está tremendamente opresso por demônios e está profundamente viciado em crack. Você tem autoridade ali para orar e aqueles demônios saírem? Tem, você vai pedir, Senhor, liberta, Senhor, repreende todo demônio. Agora eu pergunto, é garantia que aquela pessoa não vai se matar? É garantia que ela não vai ser morta por um traficante? Tem gente aqui na igreja que eu conheço, inclusive eu fui no velório da pessoa fazer o velório, que a pessoa saiu de casa para traficar droga, o outro grupo veio por trás e a pessoa veio e deu um tiro na nuca, executou na hora. Não teve nem tempo de pensar em Jesus. Já era. Agora eu pergunto, não havia parentes crentes orando para aquela pessoa? Com certeza não.
perdido, nós não sabemos. Está nas mãos de Deus. Agora eu tenho que saber que eu tenho essa autoridade. Eu tenho que executar essa autoridade em humildade, sem essa bobeira que tem por aí, né, o pentecostal de eu piso na cabeça do diabo, eu faço, aconteça. Você não dá nem para saída para o diabo. O diabo amassa você que nem se fosse um pergaminho, enfia você no bolso. A única coisa que você tem é que o Deus Altíssimo habita em você, e Ele te deu autoridade para pisar serpente e escorpião. Mas vou te falar, meu irmão, várias vezes o diabo vem e enche nossa cara de alegria. Várias vezes, eu não sei você, mas eu já levei muita porrada do diabo. E levei porque Deus autorizou. E deu mole, o olho fecha. Deu moleza, o pau quebra. Você não vigiou, não caiu naquilo. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Saiu disso, o pau quebra. Vai levar no olho mesmo. Porque está fora da proteção da palavra, escudo e broquel. Vai ter problema. Continuando o texto, 14, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, aos salvos. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. 3 coisas importantes. Primeiro, aqui é para quem conhece o Senhor. Segundo, em geral, o santo vai ter uma vida longa e feliz. Terceiro, Deus dá a salvação. Esse é o nosso alvo. O salmo fecha com o maior presente que a gente tem, com a coisa mais importante que a gente tem na vida, que é a salvação vinda de Deus. Gente, sem salvação não adianta vencer nada, não adianta triunfar em nada, tudo é pequeno, tudo é terrível. Aliás, tudo é precário. Sem salvação é terrível. É um destino cruel. E em tudo que eu aprendi que Deus protege, aprendi que eu tenho autoridade, aprendi que tem mundo espiritual que interage, mas o que eu tenho que estar firme, o que eu tenho que estar agradecido é a salvação em Cristo Jesus. É estar debaixo da proteção do único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, soberano, que todos os seus planos estão cumpridos. Estava lendo hoje em Jó, capítulo 38, acho que está lá. Tudo que Deus quer faz. É debaixo da mão desse Deus que nós estamos guardados. O nosso Salmo 91 se resume ao quê? À guarda e aos cuidados do Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Vamos orar?